E aí, meus bate-bidos, e aí, meus bidos noturnos, e aí, meus bidos acrobáticos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar sobre o quarto volume da fase do Asa Noturna, escrito pelo Tom Taylor, desenhado pelo Bruno Redondo. Já falei dos primeiros 3 volumes dessa fase, fiz um vídeo por volume e agora eu estou de volta para falar novamente, porque chegou aí da pré-venda da Panini, fiquei muito feliz com essa encomenda e eu não me aguentei. Eu tinha alguns vídeos planejados para as próximas semanas, mas eu já mudei tudo, já organizei tudo de novo, porque chegou muita coisa aí que é HQ do momento, é HQ de agora, então eu sinto que eu preciso falar de agora, porque senão eu perco o hype, e aí eu vou perder o número de visualizações que eu poderia estar ganhando, entendeu? Então eu vou tentar surfar um pouquinho aqui no que tá saindo agora, e depois eu volto porque eu ia comentar, mas ao mesmo tempo eu vou tentar dar uma dividida, ainda falar de coisas que eu queria falar aqui no canal antes, né, do previsto. Enfim, o lance é, voltei para falar de Asa Noturna, que me deixou novamente muito feliz lendo, e eu quero que vocês entendam minimamente o porquê, principalmente focando neste volume, que se trata da batalha pelo coração de Blüdhaven. Não faço ideia do que tá pegando aqui, mas sei que essa cidade foi governada por homens violentos e corruptos que acham que dinheiro e poder os colocam acima da lei, acima das consequências. E agora, a gente tem uma oportunidade de dar o maior golpe contra o crime organizado que essa cidade já viu. Vocês estão dentro? Finalmente, desde o primeiro volume, retornamos para a trama principal, onde o Arrasa Quarteirão e o Sem Coração buscam destruir e acabar com essa cidade que o Asa Noturna tanto ama. E dessa vez, ele não vai enrolar para acabar com esses caras de vez. Querendo ou não, essa fase relembra o que houve em Demolidor de Chip Zdarsky, onde a trama começa gigante, a fase chama a atenção de geral, aí ela pega uns 2 volumes desenvolvendo a sua trama para trazer um grande clímax no quarto volume. A diferença é que aqui, mesmo que haja assim um desenvolvimento, ele é mais sutil, já que envolve mais a personalidade de Dick, influenciado pelo Batman, entendendo que é melhor trabalhar em grupo do que sozinho e enfrentando problemas que envolvem o grande vilão, mas sem grandes consequências, seja o cachorro sequestrado, um pedido de ajuda em Gotham ou a tentativa de assassinato de Dick Grayson. Então, mesmo que tenha sido um prazer ler tudo até aqui, seria mentira se eu não dissesse que dá sim para você pular do primeiro volume para cá, já que no arco trabalhado aqui, em busca do coração de Gotham, o combate final entre Dick Grayson e o seu rei do crime finalmente acontece envolvendo a polícia corrupta, a Bárbara, o legado deixado pelo Alfred e as ações da irmã descoberta frente a fingir estar de um lado quando está de outro. Incrivelmente, em nenhum momento Tom Taylor se perde e consegue casar tudinho, incluindo jogar uma participação especial para o seu Superman, dando certa relevância para o crossover que houve entre os dois personagens que ele escreve no momento. Então, de um jeito muito gostoso e prazeroso, sem forçar a barra e assumindo a boa vibração em seu universo, o autor consegue fazer a história seguir de uma forma que você não sente o tempo passar. Tudo desenrola de um modo muito show e sem se perder na ideia de fazer tudo acontecer de uma só vez. Ainda que ele faça muita coisa acontecer agora, deixando alguns elementos para serem trabalhados com maior profundidade no futuro e resolvendo de cara diversas coisas sem qualquer medo da consequência. Pois, ainda que leve a sério tudo o que acontece, seja em revelações ou nos próprios personagens com as situações em que eles se meteram, a história não te leva a temer pela vida dos personagens. E verdade seja dita, tá tudo bem. Eu realmente não acredito que uma obra precise de morte para ser marcante ou para ser uma nota 10. Star Wars não precisou disso e Aranhaverso até o momento não precisou disso também. E eu digo não só um único filme, eu digo a trilogia como um todo, sabe? O Aranhaverso obviamente não teve um terceiro filme, mas vai ter. E eu espero que não tenha mortes nele, porque ainda assim vai ser a melhor de todas. Então o meu ponto é exatamente esse, sabe? De que você não precisa ter um acontecimento extremamente marcante como uma morte para que a obra seja boa. Você só precisa de que ela consiga trabalhar o receio de que uma morte pode acontecer. Ou de que alguma merda deu e precisa ser resolvida, ela precisa ser impedida de algum modo. E eu acredito que esse quadrinho consiga fazer bravamente isso. Na real, citar Aranhaverso foi importante porque eu senti muito disso aqui, dessa sensação quadrinesca que só uma ótima história em quadrinhos consegue imprimir. Essa ideia de conseguir acreditar em tudo o que acontece mesmo que tenha onomatopeias e exageros em combate ou força. Porque esse exagero, essas coisas que um gibi e até um desenho podem ter, são únicos e criam trechos, planos,
belíssimos para se grudar na memória. E isso acontece perfeitamente graças à arte de Bruno Redondo, que já nem sei mais o que dizer. Sério, é tudo lindo! Ele alcançou outro patamar no volume anterior ao fazer uma edição em plano sequência, por assim dizer. E aqui, mesmo não tendo isso, mantém seu lado artístico, as brincadeiras, o ótimo jeito de coreografar um combate e como deixar um casal ser o mais lindo do mundo dos quadrinhos. Aliás, mais legal ainda é ver a homenagem aos criadores do Asa Noturna, George Pérez e Marv Wolfman, que eu reconheci muito antes de ler seus nomes na van da lanchonete. E aqui novamente, ele volta a usar um estilo mais antigo para remeter ao passado, nos levando a viajar no tempo e até imaginar ser outro artista, mas é apenas o mesmo com uma pura qualidade técnica. No mais, temos a presença de Geraldo Borges por uma edição e ele manda bem. Não é tão bela quanto a de Bruno, mas tá longe de ser ruim ou de tirar você da imersão pela troca de artistas. O cara consegue manter um estilo artístico ali e manter as cenas de ação bem legais, principalmente no jeito que trabalha a sombra. Aliás, falando em sombra, o Bruno altera o estilo clássico de riscos ou uma mancha de preto para simplesmente colocar bolinhas e não escurecer sua arte ou as cores, trazendo um detalhe bem interessante para como fazer sombra nos personagens, não deixando ela mais escura ou talvez criando um problema para o estilo do desenho. Eu simplesmente adorei as bolinhas no nariz. Outra coisa que eu adorei foi o estilo cafona, mas catártico de se trabalhar os cidadãos de Bloodhaven e a sua comoção perante as ações de Dick para com a cidade, como eles acabaram se inspirando e tomando uma atitude com isso, ao mesmo tempo que temos a relação amorosa do personagem evoluindo com a Bárbara Gordon, de um modo que eu já estou prevendo o pedido de casamento. Tá na hora, tem que vir! Pois, essa edição fez questão de nos relembrar o que de importante foi destacado no primeiro encadernado da fase, a homenagem ao mordomo mais paterno de todos, o que o Dick gostaria de fazer por sua cidade, colocando ela nos trilhos, e a inserção da Oráculo para voltar a trabalhar com ele, levando aos dois voltarem de onde tinham parado no quesito coração. Então, a capa da edição é o casal e a cidade. A edição vai começar com o Robin tomando uma decisão contrária ao Batman e a Batgirl seguindo o mesmo caminho, mostrando como eram parecidos, para então nos levar aos dois passeando juntos, e ao final tendo uma quase separação para a renovação de votos, sendo o começo e o fim do encadernado, da mesma forma que mostrando que o coração da cidade tá ali. E se isso, o laço dos dois, não for destruído, então nada vai acabar com a cidade. É poético, é bonito e é o que torna aqui tão bom. Felizmente, eu já tenho o 5º volume e já eu trago aqui pro canal porque sinceramente eu tô muito ansioso para ler Asa Noturna como um todo, que continua excelente em relação às suas edições feitas pela Panini. Obviamente, tem alguns probleminhas, tem alguns erros de gráfica que acontecem em 3 páginas neste volume, pelo menos, página 34, página 67 e página 115. Mas de resto, tem a mesma qualidade que o dos outros volumes. Os outros volumes também tinham algumas coisinhas, mas coisas bestas, né, em relação ao volume como um todo, que quando você lê, nossa, tem ali uma excelência de capa, tem um cheirinho gostoso, que é sempre bom retornar. Então só pelo cheirinho eu já tô querendo ler o 5º volume. No fim, gente, Asa Noturna 4 não perde fôlego e não perde força, e sim triplica isso com uma trama que fica cada vez mais séria, mais dramática, que apresenta mais coração e mesmo que traga mais personagens para o globo de tudo o que está acontecendo, não se perde em momento algum e sim mantém a linearidade em relação ao que quer contar e sem tropeçar, sabe? Então é isso que torna Asa Noturna uma excelente HQ para se ler atualmente. Sinceramente, eu diria até que me lembra um pouco de The Walking Dead. Não quero comparar a excelência de The Walking Dead com Asa Noturna, mas eu quero dizer que ele tem a mesma fórmula de começar a trama de um modo mais calmo, crescer, trazer mais conversa no meio, ter um clímax gigante no final e um final meio cliffhanger assim pra você querer mais. Então é difícil você não ter uma ansiedade para ler mais, principalmente se você já se apegou ali ao Asa Noturna, gostou do personagem. E gente, eu me apeguei demais, eu tô gostando muito desse personagem, juro, tá ali pra se tornar o meu favorito da DC e se tornar um dos meus heróis favoritos de todos. Que personagem gostoso de se acompanhar. Não tô falando da bunda dele, tô falando do personagem como um todo mesmo. O personagem é um personagem gostoso de se acompanhar, entendeu?
E digo ainda mais, gosto muito de como esse quadrinho parece quadrinho, sabe? Além de todos os fatores que eu falei durante a review, tem um fatorzinho bem perto do final, que eu não quero dar muito spoiler aqui, mas caso você conheça aquele selo Authority Comic Book, que foi criado para caso as produções de quadrinhos não tivessem, né, coisas muito pesadas para as crianças, para que as crianças pudessem ler sem palavrão, sem cenas de nudez, sem sangue, essas coisas. Enfim, o Authority Comic Book foi criado para isso, tanto que no filme do Aranhaverso, nos dois filmes, tem uma brincadeira com isso, né, dele aparecer antes do filme começar, como tipo assim, aprovado pela autoridade de quadrinhos de que não vai ter palavrão e tudo mais. Enfim, tem uma brincadeira com essa autoridade no final do quadrinho que eu achei genial a ponto de eu gargalhar lendo. Sério, foi muito bom, eu não esperava por aquilo e só mostra como o quadrinho, ele se aceita como um quadrinho, sabe? Ele aceita o que ele é e o que ele quer ser. E eu acho isso tão lindo, cara. Ai, que sensação gostosa de ler Asa Noturna. Sério, eu acho que facilmente poderia ser adaptável pro cinema, assim. Nossa, se eles quisessem, poderia ser um novo Aranhaverso, por assim dizer. Principalmente se eles seguissem o estilo de desenho do Bruno Redondo. Nossa, só ia ser filé. No mais, você aí, tá lendo Asa Noturna? Leu o quarto volume? O que você achou? Gostou, não gostou? O que você concorda ou discorda dos pontos que eu comentei aqui? No mais, se você não tá lendo, cara, o que você tá fazendo da sua vida? Que você não tá lendo Asa Noturna? Ah, não tem o primeiro volume? Dane-se! Compra a partir do 2, compra a partir do 3. É nóis. Um dia tu acha o primeiro, tá ligado? Um dia aí na vida. Também não entendo porque a Panini não republicou. É um problema dela, convenhamos. Mas enfim, agradeço muito aí a quem assistiu e não percam os reviews de HQs das próximas semanas, porque realmente serão de HQs do momento, ao mesmo tempo de que algumas conectadas aí às obras da Marvel. Beleza? Então valeu, muito obrigado e é nóis!